Olá pessoal, tudo bem? O Rodrigo na área com vocês, aqui na Entrevista na Live. Hoje trazendo conteúdo para o Cubo de Ideias. O Cubo de Ideias que ele tem um formato de sempre ter dois convidados para que a gente possa falar do seu ponto e contraponto do tema. Mas hoje estarei eu aqui falando um pouco mais do tema da semana, para que a gente possa pensar, refletir, compartilhar esse tema dentro do contexto principalmente atual que a gente vem passando, né? Então, são mais ou menos aí 6 meses de pandemia, são 6 meses que a gente vem de um formato mais reservado, mais guardado, tendo que ficar mais em casa, e com certeza nesse período quantos sentimentos já não se passou, sentimentos novos que apareceram, sentimentos antigos que estavam guardados e retomamos novamente nessa quarentena aí, ficando guardado e preso dentro de casa, nesse contexto, vamos dizer assim, e quanto a gente precisou e estamos trabalhando os nossos sentimentos. Então, quando eu falo de sentimentos e quero falar da semana sobre empatia, essa palavra, ela no grego, ela tem uma separação. Aí, quando a gente fala da palavra empatia, o vem de de dentro, né? E a parte dessa segunda parte da palavra, a parte empatia, vem do grego sobre sentimentos. Então, dentro do seu sentimento, quanto eu me coloco dentro do sentimento do outro. Então, empatia, a gente começa a olhar e ter o quanto eu me coloco no lugar do outro, dentro do processo do que vem acontecendo como um todo. Mas antes de a gente explorar um pouco mais a palavra empatia, eu queria falar com vocês alguns outros sentimentos que acontecem antes disso. O quanto a gente passa por esse processo empático com alguém ou com algum momento daquele dia. Mas esse processo que a gente realiza de empatia, normalmente ele acaba sendo um menor dos que eu vou falar agora. Que a vida é tão corrida, tão agitada, e agora olhando novamente para o processo de estar dentro de casa, continua também agitada, porque você criou novas rotinas, novos sentimentos, e que às vezes esses sentimentos a gente passa por outros estados. Antes do estado da empatia, temos o momento que a gente está com apatia, falta um pouco do meu sentimento para alguma coisa. A apatia é essa falta de sentimento, então eu fico desmotivado, desanimado, pouco interessado em fazer algo. Então eu imagino que nesse momento aí de quarentena, com certeza esse sentimento de apatia deve ter vindo várias vezes por tudo que está acontecendo, o que eu estou passando nesse momento, será que vai dar tudo certo, como vai ser daqui para frente. Então, antes de chegar o momento de empatia, eu posso ter passado por um momento de apatia dentro do meu dia a dia. O outro ponto que a gente também acaba tendo antes de um olhar empático, às vezes a gente tem um olhar muito forte de antipatia. A antipatia, por alguns pontos, quando a gente fala, puta, pessoa antipática, nossa, o que é antipatia? Né? Se a apatia é falta, a antipatia, o anti, é contra os sentimentos. O que é anti vem do contra, né? Então, quer dizer, é totalmente aquela pessoa que não está nem um pouco a favor daqueles sentimentos ali, não é uma pessoa a favor de nenhum momento daquele estado dela, daquele momento estar com algum sentimento positivo, então ela não externaliza nada, a gente chama do conhecido mal-humorado, o antipático, e aí a gente acaba passando por um processo de antipatia. Tem um outro ponto importante que eu estou até nessa filmagem aqui, uma área verde, eu adoro o verde, eu adoro estar mais no meio do mato, junto com a natureza, e aqui, até para dar esse exemplo, eu estou passando por um processo que eu adoro muito, que é o processo de simpatia. Eu sou um cara que tenho muita simpatia com a natureza, de lugares verdes, de estar nesse processo aqui. Por quê? Porque a simpatia é estar, né, dentro de um experimento. O simpatia também, todas as palavras vêm do grego, e a palavra simpatia, essa palavra sim no contexto é de participar, experimentar juntos com o seu sentimento. Isso é a palavra simpatia.
Então eu sou um cara que estou aqui nesse momento numa área verde, num local verde, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de curtir a natureza, então eu tenho uma simpatia muito grande para a área verde. E como eu falei no começo para vocês, a empatia é quando a gente se coloca ali no lugar do outro, estamos dentro do outro para passar os seus processos, e é onde a gente começa ali a falar um pouco mais de empatia. Mas vamos lá. Pô, Rodrigo, toda hora eu tenho que estar me colocando no lugar do outro para ser empático? Não. Eu me vejo que o processo de empatia, ele traz um formato um pouco, antes de qualquer coisa, de eu me colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar do outro não é uma garantia que você vai realmente estar 100% no lugar do outro. Então, acho que um exemplo muito bacana que acontece, acho que em poucas empresas, principalmente em escritórios, é o ar-condicionado. O ar-condicionado é uma guerra contínua, né? Principalmente com a sua temperatura em momentos quentes, entre se estar muito frio ou não estar muito frio. Então, quando eu quero me colocar no lugar do outro, vamos pensar no ar-condicionado, né? Quando o colega fala que a sala está muito gelada, e para você ainda aquilo está num clima totalmente tranquilo, né? Um clima totalmente ameno, e aí a gente começa a perceber a partir dali que a garantia de entender se o outro está com frio ou não começa a fugir um pouco aí de um ponto. Mas quando a gente coloca a palavra empatia nesse contexto, é o quanto a gente vai garantir essa comunicação entre eu e a outra pessoa para realmente se tornar um processo empático. Então, tudo isso acontece de uma maneira que a gente tem que olhar tudo aquilo, garantir que os pontos que estão, às vezes, de incômodo e eu não estou percebendo ainda algumas coisas da minha comunicação, da minha relação com o meu próximo ali no local de trabalho, na minha vida pessoal, no que seja, essa questão principalmente de reconhecer e de estar realmente compreendendo todo aquele processo. Então, quando eu trago aí o exemplo do ar-condicionado nos escritórios, é esse contexto, enquanto a gente não garante, né, esse 100%. E isso é importante todo mundo estar ciente, que ser empático não é nenhuma garantia que você vai estar 100% no lugar do outro. Está conseguindo reconhecer 100% o que está acontecendo com o outro. É um processo de comunicação muito forte em relação ao que a gente tem que construir e diminuir esse ruído que existe entre uma pessoa e a outra. A partir do momento que você começa a trabalhar mais os pontos, se comunicando melhor com a pessoa, se comunicando melhor com o seu colega de trabalho, com seus familiares, em relação à construção do resultado final aí, do que você espera para um bom relacionamento, é a partir daí onde você consegue construir o seu estado de empatia. Então hoje, no Cubo de Ideias, eu quero trazer para vocês essa reflexão durante essa semana, o que a gente pode discutir um pouco mais, o que a gente pode falar um pouco mais sobre empatia. Acompanhe os conteúdos que vão sair no canal, acompanhe os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, o que a gente vem falando mais sobre empatia. E você consegue se reconhecer mais momentos empáticos ou menos momentos empáticos do seu dia a dia? Como está passando nesse momento de quarentena? Quer discutir um pouco mais, bater um pouco mais sobre essas ideias? Coloca lá nos comentários desse vídeo ou nas nossas redes sociais. Agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Vamos nos falando. Até a próxima. Um abraço.